Tá sem? Tá. Vou pedir pra você ficar assim, viu? Olhando pra cá, pra cá. Vou trocar o fio, né? Sim. Ele vai em algum lugar e ele colhe coisa de novo. Começar, né? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Acho que eu vou fazer a abertura nesse aqui mesmo. Aí, tá? Pode começar? Boa noite, pessoal. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa, Grupo Espírita Inácio Ferreira, de Araraquara, São Paulo. Hoje, na nossa palestra, temos o Wilsinho, nosso amigo que trabalha no Redenção. Veio aqui dar uma força pra gente, dar os seus ensinamentos, porque ele estudou para isso, e vamos aprender um pouco mais com as lições dele. Mas antes de passar a palavra para ele, eu vou ler uma oração do livro Para Ser Feliz, fotografia de Carlos Bacelli pelo irmão José. Despertador. Sem sofrer alguma espécie de dor, o espírito não acorda com facilidade. Às vezes, para que ele desperte de profunda sonolência, necessita de se submeter a algum trauma. E então, com a intenção de auxiliá-lo, a lei divina consente que algo lhe aconteça. Um grande desapontamento, um grave acidente, uma desilusão, um prejuízo econômico de vulto, o desenlace de um ente querido, o despertar do espírito que resiste ao próprio despertar.
sem o concurso de algum fenômeno externo, demoraria muito tempo a ocorrer. É por essa causa que, na vida de todos os espíritos em evolução, principalmente dos retardatários, a lei providencia, periodicamente, certos abalos que façam com que eles se sintam constrangidos a pensar de maneira diferente. Nem sempre a dor é motivada pelo cumprimento de um karma que alguém possa ter adquirido em existências pregressas. Na maioria das vezes, na vida de muita gente, ela comparece com a simples função de um despertador. Assim seja. Peço a todos que fechem os olhos, sintam-se o mais confortável possível nas cadeiras e pensem na figura do Cristo. Esse nosso irmão mais velho, esse nosso mestre, esse nosso amigo incansável de todas as horas, que sempre está onde a gente menos espera, nos ajudando, nos intuindo e, claro, com todo o amor que Ele nos tem, Ele só fala uma palavra para a gente: vamos despertar, meus amigos, meus irmãos. Que assim seja. Wilsinho, fique à vontade. Uma boa palestra para você, que os bons espíritos estejam contigo. Sinta-se em casa, é isso? Com certeza. Boa noite a todos. Boa noite. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, possam abençoar as nossas lutas e nos tornarmos pessoas melhores. Primeiro, queria dizer da alegria de estar aqui, de retornar a essa casa, né? Trabalhei vários meses no Grupo Caritas, aqui nessa sala. Saudade, matar a saudade física aqui, desse bairro, essa casa tão maravilhosa, e retornar a esse centro, Inácio Ferreira, centro que eu tenho muito carinho, eu gosto muito do Flavinho, da Isa, um casal, para mim, um casal muito querido, muito caro. Então, uma alegria grande estar aqui com vocês hoje, para falar sobre 2 capítulos do Boa Nova. Falei pro Flavinho, fácil, né? A gente vem aqui, qual é o tema, Flavinho? Não, você vai pegar 2 capítulos do Boa Nova, o livro tem 30. Se o primeiro fizer o prefácio 1 e 2, em 15 semanas ele termina com o estudo do livro. 2 capítulos cada um, tranquilo. 70, 80 páginas para cada um, só para dar uma estudadinha. Vim aqui falar em poucos minutos para vocês, é tranquilo. Mas é bom porque força-nos, né, a estudar, a realmente se inteirar novamente sobre essa obra maravilhosa. Uma das 3 obras preferidas do Chico. O Chico falava que tinha um amor imenso, um carinho imenso pelos mais de 400 livros que ele psicografou, mas que tinham 3 livros realmente que faziam parte do fundo do coração dele, que ele mais gostava: Paulo Estevão, o Boa Nova e Cartas de uma Morta. Cartas de uma Morta, que é alguns textos psicografados que ele teve, mensagens da mãe dele, que a mãe dele passou para o Chico psicografar. Então, Boa Nova é uma das obras preferidas do Chico, um livro de cabeceira nosso mesmo, um verdadeiro manual de convivência dentro das atitudes cristãs. E hoje estou aqui para falar sobre 2 capítulos. O capítulo 7, a luta contra o mal, e o capítulo 8, bom ânimo. No capítulo 7, Humberto de Campos vai nos narrar uma passagem de São Judas Tadeu. Tadeu, discípulo de Jesus. Tadeu que, quando via Jesus tirar o demônio das pessoas, tirar o diabo das pessoas, como é relatado na obra, ficava maravilhado de ver a pessoa ser libertada daquele sofrimento, como que o Cristo conseguia tirar os demônios de dentro de uma pessoa. Primeiro de tudo, Humberto de Campos nos explica o significado da palavra demônio naquela época, a palavra endemoniado. Demônio, o significado de adversário, de sentimentos ruins que nos impedem de trazer o Evangelho para dentro de nós, para que a gente consiga entender e praticar o Evangelho, ter isso como o diabo, como adversário, como o demônio. E também as pessoas de má índole. A gente sabe que para nós, espíritas, diferente da Igreja Católica, o diabo não existe, não tem essa conotação. O demônio para nós, então, caracterizado por sentimentos ruins que nos entravam a entrada do Evangelho na nossa alma, realmente na nossa conduta, que nós espíritas temos que entender que o Evangelho não pode ser simplesmente um livro de cabeceira, que a gente fica maravilhado com as coisas que a gente lê no Evangelho. O Evangelho tem que desaguar
nas condutas do nosso dia a dia. A gente tem que efetivamente praticar o evangelho do portão para fora aqui dessa casa espírita maravilhosa. E é justamente esses sentimentos que nós temos que lutar contra, esses sentimentos difíceis que vem Humberto de Campos nos relatar em relação a isso. E São Judas Tadeu ficava fascinado quando Jesus então curava, tirava o demônio de uma das pessoas. E ele ficava intrigado com aquilo, de ver o alívio do sofrimento daquele, e mais ainda em relação àquele obsessor que estava acompanhando aquela pessoa. E um dia, então, uma mulher é levada até Tadeu para que ele curasse. Ele tenta de todas as maneiras curar essa mulher, mas ele não consegue. A mulher só é curada no outro dia, quando Jesus Cristo chega, e aí sim, quando ela passa numa entrevista com Jesus Cristo, quando Jesus Cristo atende aquela senhora, aí sim o demônio então é tirado dela. E aí Tadeu vai perguntar a Jesus: mestre, por que eu não consegui curar? Por que você consegue curar e por que a gente não consegue curar? Por que a gente não consegue tirar o mal daquela pessoa? Primeira lição que Jesus Cristo dá a Tadeu, ele diz o seguinte: a luta não é contra o irmão obsessor. Nunca Deus está voltado contra um filho seu, e sim sobre a manifestação de ignorância em relação às condutas que aquela pessoa está tendo. Então, a primeira lição que ele dá para Tadeu é dizer o seguinte: olha, não é aquele obsessor que você tem que brigar, você tem que brigar contra a manifestação de ignorância dele, de ainda não entender o significado do mal, das condutas que ele faz na sua vida. Mais do que isso, Jesus dá uma mensagem muito mais importante. Jesus diz que primeiro nós temos que cuidar do mal que reside em nós mesmos. Para que a gente possa, então, tentar aliviar o mal das outras pessoas, a gente tem que primeiro reconhecer e lutar contra o mal que habita dentro de nós. Aliás, na oração do Pai Nosso, quando Jesus Cristo, no final do Sermão da Montanha, que é o maior pacto de esperança que o Cristo faz com a humanidade, no final do Sermão da Montanha ele nos ensina a rezar o Pai Nosso. No final do Pai Nosso a gente pede a Deus: livrai-nos de todo o mal. Tem até algumas pessoas que esticam a oração dizendo: principalmente os que residem dentro de nós mesmos. E é justamente essa a mensagem do Cristo. Primeiro você tem que lutar contra o mal. O mal que habita em você, para que você possa então compreender uma pessoa que está sofrendo mal ou compreender uma pessoa que está praticando mal. Porque todos nós, a pessoa que está cometendo o mal, a pessoa que está recebendo o mal, todos nós somos filhos de Deus. Somos tratados por Deus de maneira igual. O que nos diferencia em relação a Deus são as nossas condutas, as nossas atitudes morais. Mas, inegavelmente, Deus tem um amor que não se pode exprimir por todas as criaturas que Ele cria. Então vamos tentar entender como que a gente pode, agora, do ponto de vista do Evangelho, lidar com essa questão do mal que reside dentro de nós mesmos. Por que será que somos pessoas más? Né? Porque existem pessoas más. Se você pegar a primeira obra básica da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que é a espinha dorsal do Espiritismo, ele tem 1019 perguntas. A última pergunta, a de número 1019, ou seja, a última pergunta da primeira obra básica, Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade: haverá um dia em que o reino do bem se implantará na Terra? Já que a gente está falando de combater o mal, Kardec faz essa pergunta então ao Espírito da Verdade: haverá um dia que o reino do bem será implantado na Terra? O Espírito da Verdade responde: no dia em que os espíritos que habitarem a Terra, os bons forem maioria, o reino do bem estará implantado na Terra. Aí você pensa: opa, tem alguma coisa de errado em relação a isso. Como é que ele respondeu? No dia que os espíritos que habitam a Terra, a maioria deles forem bons, haverá o reino do bem, estará implantado então na Terra? Mas espera um pouco, eu conheço tanta gente boa, conheço muito pouca gente que é má. Será que o Espírito da Verdade errou? Será que a resposta está incorreta? Será que nós não estamos sabendo interpretar essa pergunta no Livro dos Espíritos? Aliás, a última, né, dessa obra básica maravilhosa. Para entender a conotação da resposta, você precisa voltar na questão 932 também do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta: por que tão frequentemente a influência dos maus sobrepuja, ou seja, sobrepõe a influência dos bons? Por que os maus sempre conseguem influenciar os bons? Conseguem sobrepor a sua influência em relação aos bons? E aí o Espírito da Verdade responde: pela timidez dos bons, pela inércia. Os maus são audaciosos, os bons são tímidos. E o Espírito da Verdade faz uma advertência: quando quiserem, os bons dominarão o mundo. Olha que coisa interessante.
Nós não somos pessoas más, mas nós também não praticamos o bem, não propagamos o bem. Eu falei do Sermão da Montanha, que no final Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ele inicia o Sermão da Montanha com 9 bem-aventuranças. Dessas 9, 7 elencam virtudes e 2 elencam perseguições. Nas 7 que elencam virtudes, existem 2 que são parecidas, mas tem aspectos que as diferenciam. Numa delas, Jesus diz: bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. E na última bem-aventurança que elenca a virtude, na 7ª, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante, ele fala bem-aventurados, ou seja, felizes os pacíficos, porque herdarão a terra, e felizes, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, então a gente tem pacífico e tem pacificador. Qual que é a diferença entre um e o outro? Pacífico é aquele que não retribui o mal. Pacificador é aquele que propaga o bem. Então a resposta que o Espírito da Verdade dá no Livro dos Espíritos, na última questão, dizendo: quando os bons forem maioria, o reino do bem será implantado na terra, ele está falando dos pacificadores. Não adianta apenas sermos pessoas pacíficas que não retribuem o mal, a gente tem que propagar o bem. E aí você vai pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade de nossa salvação. Na instrução dos Espíritos tem um texto atribuído a Paulo, São Paulo, para os nossos irmãos católicos, com o mesmo título, fora da caridade de nossa salvação. E Paulo assim diz: para eu fazer o bem, isso necessita uma atitude de vontade. Eu tenho que tomar a decisão de fazer o bem. E para não fazer o mal, basta apenas a inércia e a negligência. Então olha a advertência de Paulo, que coisa interessante. Ele diz o seguinte: para eu ser uma pessoa pacificadora, ou seja, que propaga o bem, eu tenho que tomar a atitude que eu vou realmente começar a fazer o bem, eu vou começar a propagar. E a vida nos dá diariamente várias e várias oportunidades para que a gente possa propagar o bem, para que a gente possa fazer o bem. E não simplesmente ser uma pessoa pacífica, que não retribui o mal. Porque o que a humanidade precisa também, e muitos, são de pessoas pacificadoras. A gente precisa propagar o bem. Por mais difícil que esteja a situação, por mais complicada que esteja a situação, por mais que a gente ligue a TV, que a gente abra os jornais, que a gente vá para a internet e a gente vê um monte de notícia ruim, o papel do verdadeiro espírita é de realmente erguer a cabeça e levar otimismo. Levar a alegria do Evangelho, que daqui a pouco a gente vai falar que é o outro capítulo do Boa Nova. Nós temos que propagar o bem, nós temos que ser pessoas pacificadoras. E aí Paulo vai dizer: toma a atitude de fazer o bem. É isso que Jesus Cristo ensina a Tadeu. Jesus Cristo vai assim dizer para ele: capacita-te de que ninguém pode dar a outrem aquilo que ainda não possua no coração. Vai trabalhar sem cessar pela sua grande vitória. Então, quando eu assisti uma reportagem na TV e falar: ai, que mundo difícil, ai, que sofrimento. Se eu ficar nessa onda de que realmente o mundo não tem mais jeito, se eu ficar nessa onda que nada mais vai dar certo, que o planeta Terra está perdido, eu estou completamente fora da conduta do Evangelho. Ou seja, eu estou simplesmente lendo o Evangelho, achando o texto maravilhoso, mas não tem significado nas condutas do meu dia a dia. Para que o Evangelho realmente possa fluir na minha vida, eu tenho que começar a praticar o bem. E é justamente isso que Jesus diz: você não conseguiu curar a moça porque primeiro você tem que trabalhar o mal que reside dentro de você. Na última obra básica da doutrina espírita, que é a Gênese, que foi escrita por Allan Kardec, no capítulo 3, Kardec vai dizer que o mal é a ausência do bem, assim como o frio é a ausência do calor. Ou seja, Kardec nos ensina que o mal não existe, não foi criado por Deus. O que existe é a falta de fazer o bem. Somos pessoas pacíficas, mas precisamos, além da passividade que nós temos, além de ser uma pessoa pacífica, a gente tem que propagar o bem. Nós temos que ser pacificadores. É esta a lição do capítulo 7 do livro Boa Nova. Jesus ensinando a um de seus discípulos, Judas Tadeu, a importância de lutar contra o mal que existe ainda dentro de você, para que você possa propagar o bem e que para que você possa realizar curas
na vida das pessoas. Porque quando a gente fala de cura, a gente pensa só numa cura física. Você pode curar uma pessoa de atitudes que ela vem tomando de maneira errada na vida dela, sempre orientando, sempre no intuito de ajudar, nunca julgando, mas mostrando para aquela pessoa que vale a pena o caminho do Evangelho, que a mensagem do Cristo é libertadora. Que a verdadeira mensagem do Cristo é de libertação espiritual. E para que eu consiga construir o reino de Deus dentro de mim, que também é um dos capítulos do Boa Nova, lá no capítulo 3, primeiras pregações, para que eu possa construir dentro de mim o reino de Deus, eu preciso praticar o bem. E aí eu posso levar o Evangelho como cura para muita gente. Levar um pouco de esperança para muita gente. Essa casa tem trabalhos assistenciais, como várias outras casas religiosas em Araraquara têm trabalhos assistenciais. O que a gente percebe, infelizmente, depois da pandemia da Covid-19, que graças a Deus nós superamos essa pandemia, se há algo que é inegável que a pandemia, o legado que ela nos deixou, é que muita gente que era pobre se tornou miserável. Muita gente não tem sequer um prato de comida para oferecer para a família, para oferecer para os filhos. Nisso de combater o mal que existe dentro de nós e propagar o bem, olhar no olho de uma pessoa que está em extrema necessidade material. Às vezes você vai chegar numa casa de uma família que qualquer palavra do Evangelho que você diga a ela naquele momento específico não vai servir. Para ela, naquele momento, não é o que mais interessa. O que mais interessa para ela é ver um prato de comida para que o filho possa comer. A necessidade daquele momento dela é material. Levar o Evangelho até aquela pessoa, naquele momento crítico, é olhar no olho dela e dizer para ela, você não está sozinha. Nós vamos te ajudar. E olhar no olho dela para se colocar em condição de igualdade com ela, porque não é porque ela está numa situação material muito difícil, que ela está numa situação de carência, de pobreza do ponto de vista da matéria, que ela seja menor ou algo menos que a gente seja na nossa vida. Se colocar realmente na condição de igualdade. Aquilo que Pedro e João fizeram na escadaria do templo. Pedro, discípulo mais próximo de Jesus, com o João, que era o discípulo chamado de o mais querido pelo Cristo. Na escadaria do templo, narrado isso no Atos dos Apóstolos, encontram um paralítico. Então de manhã as pessoas pegavam um paralítico no seu carro e colocavam lá na escadaria, deitavam um paralítico ali, e ele passava o dia todo na escadaria do templo pedindo esmola. E Pedro e João, então, subindo a escadaria, esse paralítico pede uma esmola a Pedro. Acho que aconteceu um problema, hein, Flávio? Caiu. E essa passagem, essa cura atribuída a Pedro no Atos dos Apóstolos, é uma passagem que me comove muito. Eu tenho um filho que se chama João Pedro em decorrência dessa passagem do Atos dos Apóstolos, dessa cura que Pedro, então, faz. Então, quando o paralítico pede uma esmola a Pedro, Pedro diz ao paralítico, olha para mim. Com o paralítico. Ele diz ao paralítico, a tua condição de miserabilidade econômica, de estar pedindo esmola, a sua condição de paralisia física, não te torna menor que ninguém. Todos nós somos iguais. Ele se coloca na mesma sintonia que o paralítico. E ali ele diz para ele, você está curado. E a gente tem essa oportunidade. É isso que Jesus vem explicar no capítulo 7 do livro Boa Nova. Que a gente tem que lutar com o mal que ainda reside dentro de nós mesmos. Começamos a propagar o bem para que a gente tenha também o dom de curar. Não o dom de uma cura física, mas o dom de curar preconceitos, o dom de curar sentimentos que a gente pode mostrar uma outra perspectiva de vida, uma outra regra de vida, uma outra conduta de vida através dos nossos exemplos. Como dizia Francisco de Assis, vai e prega o evangelho se necessário de palavras. Mas é isso que a gente tem consciência, que dá para fazer. Que eu, que sou espírita, tenho que entender que o evangelho não é simplesmente um livro de cabeceira, é um manual de regra de conduta para a minha vida toda. Eu tenho que praticar o evangelho fora da casa espírita. Não adianta vir aqui se sentir, do ponto de vista espiritual, melhor, eu vou lá
no grupo Inácio Ferreira, quando eu entro lá parece que a minha energia muda. A hora que você entra aqui no Inácio Ferreira, você entra com seus problemas, aqui você convive com seus problemas e você vai embora daqui com os seus problemas. O que a doutrina espírita te ensina é uma maneira para você, diferente de você olhar para os seus problemas, enxergar os seus problemas como algo que pode te fazer progredir na vida. A superação da barreira para que você possa evoluir espiritualmente. É justamente disso que o Cristo vai falar. Combata o mal dentro de ti e propague o bem. Que aí você vai ter o poder de cura. Não a física, mas a cura de vários e vários males que a gente pode aliviar o sofrimento de tanta gente. No capítulo 8, meus queridos, Jesus vai falar, o Humberto de Campos vai relatar uma conversa com um outro apóstolo, agora Bartolomeu, um dos mais dedicados discípulos de Jesus. Sempre presente nas pregações, sempre ajudando nos trabalhos teóricos, sempre ajudando nos trabalhos práticos, mas uma pessoa que vivia constantemente triste, desanimado, e o Cristo percebeu. E um dia o Cristo foi conversar com Bartolomeu, dizendo, Bartolomeu, qual a razão da tua tristeza? Bartolomeu fala, a gente vê tanto sofrimento, a gente vê tanta coisa errada. E o Cristo fala, mas espera um pouquinho, a mensagem que eu trago, a boa nova, ou seja, o Evangelho, as mensagens que eu sou portador, é uma mensagem de alegria, uma mensagem de otimismo. Quem realmente vem para um caminho de conduta que nos leva de novo a Deus nosso Pai, é uma pessoa que tem que estar com a cabeça erguida e tem que ter alegria nas condutas. Esse sentimento de tristeza que você tem aqui, e aí Jesus vai fazer algumas pregações com ele lá, ele vai acompanhar, tem que ler esse capítulo, esses 2, o 7 e 8, aliás o Boa Nova é um livro que obrigatoriamente todo espírito tem que ler, porque é um verdadeiro manual de condutas nossas no nosso dia a dia. Mas a gente tem que também entender o posicionamento de Bartolomeu, entender que isso acontece com todos nós, que não é exclusivo daquele discípulo naquele momento que estava aprendendo com Cristo, acontece com qualquer um de nós. Dá um exemplo para vocês aqui de como isso acontece. Você vai falar assim, mas você está falando de pessoas comuns, está falando eu, você, ele. Quero ver uma pessoa de uma estirpe espiritual um pouco mais elevada, se ela fica nessa tristeza. Falar de Chico, nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, que inclusive psicografa essa obra de Humberto de Campos. Chico um dia chegando para trabalhar no centro espírita, aquela multidão esperando para ser atendida, chega desanimado, de cabeça baixa, tristinho. Aí Emmanuel, que é o mentor espiritual, o anjo de guarda de Chico, né? Emmanuel desencarnado, Emmanuel vê o Chico chegando no centro espírita, olha para Chico e fala, Chico, meu amigo, aconteceu alguma coisa? Está triste, desanimado, não recebeu nenhuma notícia ruim, nenhum telefonema, o que está acontecendo contigo, meu amigo? E o Chico, naquela simplicidade maravilhosa dele, naquela humildade latente que o Chico transmitia para as pessoas, o Chico fala para Emmanuel, Emmanuel, não sei o que está acontecendo, há dias que eu estou me sentindo triste, que eu estou me sentindo desanimado, sem motivo aparente, mas eu vou melhorar, fica tranquilo, já vou começar a atender essas pessoas aqui, isso vai passar, mas eu não sei o que tem acontecido comigo já, há alguns dias que eu tenho sentido essa tristeza, esse desânimo, mas pode ficar sossegado que eu vou atender todas essas pessoas que estão precisando de mim. Aí Emmanuel fala para Chico, uma das coisas mais maravilhosas que eu já li na doutrina espírita, essa passagem está narrada num livro chamado Rindo e Refletindo com Chico Xavier, que é do Richard Simonetti, de Bauru. Essa passagem é narrada pelo Richard Simonetti, então, nesse livro. Então, Emmanuel fala para Chico, o Chico explica para ele que não tem motivo, que isso vai passar, mas que ele vai atender todas aquelas pessoas, mas que ele não consegue entender o motivo da tristeza, do desânimo. O Emmanuel fala para ele, Chico, meu querido, solta o lápis, fecha o caderno, vai para o teu quarto, tranca a porta e chora. Pede ajuda para Deus. Ele sabe dos seus problemas e ele vai te ajudar. Abre as comportas de lágrimas do teu coração para Deus. Pede força para continuar, Chico. Fica lá o tempo que você quiser. Ninguém vai te incomodar. Nem os desencarnados que aqui estão. Todo mundo que estiver aqui vai respeitar a tua privacidade. Entra naquele quarto, dobra teu joelho e chora.
Chora e pede ajuda para Deus. Não desanima. Ele vai te ajudar. Mas a hora que você acabar de chorar, vai no banheiro, lava o teu rosto e bota um sorriso na tua cara. Porque o coração entristecido pode ser teu. Mas o sorriso são para essas pessoas que estão aí fora precisando da tua ajuda. O que o Emmanuel quis falar para Chico? Quis castigar o Chico, dizer o seguinte, ó, triste, desanimado, não me interessa se você vai atender? Não. Emmanuel vai dizer para Chico, vai ensinar para Chico, que todo mundo está passível de um dia acordar triste, desanimado, sem motivo. Isso acontece com todos nós. E que às vezes o que falta para a gente realmente é dobrar o joelho em oração, pedir força para Deus para continuar, para seguir em frente. Porque a mensagem realmente liberta. Isso vai acontecer conosco. Imagina nos dias de hoje, a situação que a gente está vivenciando depois dessa pandemia, como eu falei, tanta gente que perdeu o emprego, tanta gente que perdeu entes queridos aí para a Covid-19. No nosso país foram quase 700 mil almas que retornaram à pátria espiritual em decorrência de um vírus. Imagina o sentimento de tristeza dessas pessoas. E a gente tem que entender que no atual estágio evolutivo que nós estamos, a gente está num mundo de provas e expiações, ou seja, onde lá no capítulo 3, Kardec conceitua como um mundo onde o mal predomina. Mas a gente está numa fase de transição planetária, a gente está numa fase de sair de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas essa tristeza, esse desânimo, é comum acontecer conosco. Algum dia vai acontecer. E para a gente ter uma ideia da importância desse assunto, se você pegar o conceito de saúde que a Organização Mundial da Saúde tem, não é um conceito da cidade de Araraquara, nem do estado de São Paulo, muito menos do Brasil, é um conceito mundial. A Organização Mundial da Saúde diz que saúde é o pleno estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a afecção de doença, ou seja, a ausência de doença. Olha que interessante. Para a OMS, ter saúde significa estar bem fisicamente, socialmente e psicologicamente. E não apenas estar sem nenhuma doença aparente. O que acontece é que a tônica dessa transição planetária, e o Joana de Angelis nos ensina isso, a tônica da transição planetária é o sofrimento psicológico. Então a gente está vivenciando uma época de muito sofrimento psicológico. E eu trabalho no hospital psiquiátrico há 25 anos, posso garantir para vocês que a gente nunca vendeu tanta medicação psicotrópica como se vende nos dias de hoje. Até mesmo antes da pandemia da Covid-19. Vende-se muita medicação psicotrópica. Por quê? Porque é o sofrimento psicológico que está impingindo, que está acontecendo aqui com Bartolomeu, no capítulo 8, discípulo de Jesus. E aí a gente tem que entender que o desânimo, ele faz parte. Um dia você acordar desanimado, mas você tem que pedir força para Deus e você tem que superar o desânimo. Porque o desânimo é o primeiro e principal gatilho de um transtorno mental gravíssimo, chamado depressão. A doença que hoje é a que mais incapacita para o trabalho, que a partir do ano que vem será a doença que mais incapacitará para todas as atividades, não só de trabalho. E segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, 1 em cada 2 pessoas no mundo sofrerá de depressão. Então, se a gente não fizer nada do ponto de vista da religião, da parte espiritual para combater isso, em muito pouco tempo a gente está condenado a viver num país que nada produz. Porque as pessoas não terão capacidade de trabalho, as pessoas não terão capacidade de se relacionar, porque estarão desanimadas e estarão entristecidas. E a tristeza, é bom que a gente saiba, tem um papel terapêutico na nossa vida. A tristeza que vem, que nos causa uma introspecção, uma reflexão, um amadurecimento e vai embora, essa tristeza é importantíssima para o nosso processo evolutivo. Então faz parte da vida estar desanimado, faz parte da vida estar triste. Não tem como a gente passar por toda a encarnação sem se entristecer. Se um parente nosso, uma pessoa muito querida, um ente querido nosso retorna à pátria espiritual, é claro e é normal e é compreensível que a gente vai ficar muito triste em relação a isso. Por mais que a gente tenha a ideia da imortalidade da alma, da gente saber que a morte é apenas um portal para a imortalidade, organizar o luto dentro de nós ainda é uma tarefa extremamente complicada. Por mais que eu tenha a crença que a gente sabe que aquela pessoa não morreu, que ela continue em espírito, que Deus jamais nos separa de quem a gente ama, que a separação é temporária,
que a alegria do reencontro é 1 milhão de vezes maior do que a dor dessa perda, que a gente chama de perda, essa separação temporária, isso não é uma tarefa fácil. Então é extremamente compreensível que a gente esteja desanimado, que a gente esteja triste. Só que isso tem que ter um prazo de validade na nossa vida. Sabe, essa coisa de organizar o luto significa que eu tenho que aprender a conviver com aquela separação temporária, mas sempre com a confiança em Deus, de que ela cumpriu o papel dela, ela retorna ao plano espiritual, justamente porque a missão dela aqui estava cumprida. E eu ainda não retornei porque a minha missão continua aqui, para ajudar tanta e tanta gente que ainda precisa da nossa ajuda, do ponto de vista material, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. A gente precisa propagar o bem, a gente precisa praticar a caridade justamente para que a gente possa entender tudo o que acontece na nossa vida. No final do Livro dos Espíritos, depois das 1019 perguntas, Kardec faz um texto de conclusão. No item 6 desse texto de conclusão, ele diz que faz uma falsíssima ideia a pessoa que acredita que a verdadeira força do Espiritismo vem das manifestações materiais, dos fenômenos. Eu vou lá no Inácio porque lá eu estou tomando um passe, diz que quem está aplicando energia é uma pessoa que já morreu, que já é desencarnada. Eu vou lá no centro espírita porque eles conversam com os mortos. Quem acredita que essa é a verdadeira força da doutrina espírita, Kardec fala que está redondamente enganado. Kardec ensina que a verdadeira força da doutrina vem da sua busca da verdade, da razão, da sua filosofia. Ser espírita significa entender o que acontece no nosso dia a dia. E às vezes a gente se alegra com as coisas que acontecem, às vezes a gente se entristece, a gente sofre, e isso é normal. O que não é normal é deixar o desânimo, a tristeza, virarem um gatilho para uma doença com D maiúsculo. Que muita gente, por desconhecimento da doença e desconhecimento da vivência da doença, julga uma pessoa que é depressiva. Diz, olha, a pessoa que tem depressão é uma pessoa fraca, uma pessoa que não tem fé. Então, dentro do hospital psiquiátrico, a gente vê muito isso, o estigma em cima da pessoa que sofre um processo de depressão profunda. Aquela pessoa está num sofrimento absurdo. Ela sofre no passado, ela vive um presente extremamente pessimista e ela projeta um futuro terrível. Ela sofre nos 3 tempos. E eu estou aqui julgando. Não estou combatendo o mal dentro de mim como Jesus ensina a Tadeu. Dizendo, olha, se você quer também curar, primeiro combate o mal que está em você. Não enxergue o seu irmão como um adversário. Nem o que faz o mal, nem o que recebe o mal. Capacite-se para levar a mensagem, porque você não pode dar o que seu coração não tem. Jesus vai dizer isso para Tadeu no capítulo 7. E no 8º ele dá essa lição maravilhosa a Bartolomeu, dizendo da alegria do Evangelho. Porque a partir do momento que você consegue praticar a caridade, que você consegue ajudar, que você tem uma vida mais voltada para o Evangelho, você pode ter certeza. Muitas das coisas pela qual hoje você sofre, muitas das coisas que hoje faz você sofrer, a partir da vivência e da prática do Evangelho, da caridade, do que você pode fazer pelo outro, isso vai sumir da sua vida, vai desaparecer como um milagre. Mas para que isso aconteça, a gente precisa acreditar e saber que isso é perfeitamente possível. Basta apenas eu tomar a atitude de verdadeiramente me tornar cristão, não ser mais um cristão de máscara e dizer, eu vou pregar o Evangelho não só dentro da casa espírita, mas na minha conduta no dia a dia, na minha família, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com a minha sogra, com o meu cunhado, com meus primos, no meu ambiente de trabalho, com os meus colegas de trabalho, com o meu chefe. Eu vou efetivamente exercer a minha condição de cristão. Você vai ver como você vai conseguir curar muita gente de muita coisa ruim que acontece na vida dela, sentimentos ruins que ela possa ter através do seu exemplo, e você vai conseguir ter uma vida muito mais tranquila e muito mais serena. As coisas vão acontecer na sua vida e você vai ver até... Você vai falar assim, nossa, que exemplo, aquela pessoa a vida toda doente, a vida toda acamada, a vida toda sofrendo por uma doença, desencarnou pela doença, mas sempre esteve em paz. A gente vê muito isso e a gente acha isso maravilhoso. Não, isso tem que acontecer na nossa vida. Uma vida de evangelho, de prática, vai mostrar que qualquer coisa que aconteça na sua vida eu vou enfrentar de cabeça erguida e sabendo que algo na frente de muito melhor nos espera. É só eu querer acreditar nisso. Meus queridos irmãos, do fundo do meu coração, queria agradecer a atenção e a paciência em vocês terem me ouvido e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado.
Agradecer o pessoal que esteve aí acompanhando, mesmo com todos os empecilhos, né? Transmissão de hoje. Estamos aqui numa luz azul, acolhedora, câmera torta, caiu sem som, mas no fim tudo deu certo, né? Então, o pessoal aqui mandando um beijo pro Ilcinho, né? A Márcia Posse, o pessoal do Redenção que estava assistindo. Obrigada, meus amigos, aí pela participação, né? Pelas reflexões que nós pudemos aproveitar hoje. Olha, gente, achei profundamente tocante a fala do Ilcinho, né? E muito atual. Tenho certeza que todo mundo aqui na sala se identificou com algum período assim na vida, talvez o atual, né? Eu não costumo dar exemplos assim, né? A gente deve se apagar o eu quanto mais possível. Mas eu sou prova viva de que o Evangelho de Jesus faz a gente superar qualquer tristeza, né? E muitos companheiros de trabalho aqui também. Então, a gente servir o próximo traz muita alegria para o nosso coração, né? Que a gente se consola consolando, não é mesmo? Então, vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos, agradecendo ao nosso Mestre Jesus a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, agradecendo por mais essa noite de paz, de aprendizado, de reflexão. O Evangelho não é uma história, o Evangelho é a fé viva no nosso dia a dia, né? Aprendizagem de Jesus. Então, vamos elevar o pensamento, vamos acalmar os nossos corações, vamos pedir ao Mestre que nos ofereça tudo aquilo que nós pudermos obter desse encontro de hoje, de paz, de amor, de harmonia, para o nosso espírito seguir em frente, assim como o espírito de Bartolomeu. Nós também necessitamos. Agradecemos, Mestre, e pedimos que nos ampare, que nos prepare, que nos auxilie através da espiritualidade amiga para o passe que vamos receber hoje. Assim seja.